Olá. Tudo bem? Olá, tudo bem? Somos todos da IF, e a área da distinta, eu acho que vai ser principalmente queria agradecer a oportunidade. Tudo bem? Eu é que agradeço. Então vamos lá, podemos começar. Vamos começar com a gente, então? É. Então tá bom. Quem que vai falar? Pode ser eu. Bom dia. Nós somos da MS. Primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade cedida aí para que a gente possa conhecê-los, né, e falar um pouquinho também do nosso produto, que tem pouco a ver com vocês, né, o Nutrofar D, é o nosso suplemento aí para gestante. E nós trouxemos uma videoaula de 10 minutos, com o Dr. Eduardo Monteiro. Ele é um especialista e ele trouxe a importância de cada vitamina e mineral que tem dentro da composição do Nutrofar D. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma necessidade, todos nós aqui estamos à disposição também, tá bom? Obrigada. Professor de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da pós-graduação do Hospital sou mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, pertenço à Comissão Nacional Especializada de Perinatologia da FEBRASO e sou especialista em obstetrícia, ginecologia e medicina fetal pela FEBRASO e pela AMG. Nós sabemos que o folato, ou a vitamina B9, é uma vitamina hidrossolúvel presente em diversos alimentos, como hortaliças verdes escuras, espinafre, brócolis, couve, couve-flor, grãos, cereais, frutas cítricas, ovos, carnes, laticínios, aves, fígados, entre outros. Esta vitamina é suscetível à oxidação e congelamento, com perdas de até 95%. O folato, que é a forma natural, tem uma absorção intestinal de 50% ou menos, o que é muito aquém do que se deseja. E o 1-metilfolato, sim, que é a forma ativa, que tem uma maior absorção intestinal. Qual a importância do folato? O folato ele participa de sistemas importantes no corpo humano, como a síntese de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, a multiplicação celular e o metabolismo de aminoácidos, permitindo assim a formação de proteínas no corpo todo e até de hemoglobina. Nós sabemos que na ingestão do ácido fólico, ele passa para a célula intestinal, e nessa célula intestinal ele vai passar por uma série de degradações enzimáticas até atingir no seu ponto final o metabólito ativo. E aí sim, esse metabólito ativo vai atingir a circulação e percorrer todos os órgãos e sistemas. No entanto, quando a paciente ingere o L-metilfolato, esse L-metilfolato já é convertido na forma ativa diretamente no enterócito e já vai direto também atingir a circulação sistêmica. Nós sabemos que o ácido fólico ele é convertido pela enzima metileno tetraidrofolato dedutase em L-metilfolato, que é a forma ativa, que vai para o sangue e atingir órgãos e sistemas, incluindo a entrada na barreira hematoencefálica. Entre as várias ações que o L-metilfolato vai ter no organismo, uma das mais nobres é a conversão de homocisteína em metionina, sendo a metionina um aminoácido essencial que vai participar da estrutura de diversas moléculas do corpo. Para que seja formada a NTFHR, essa enzima, é preciso um nucleotídeo no gene, que é o 677CT. Quando a paciente tem algum polimorfismo neste nucleotídeo, nós não temos a formação da enzima NTFHR e assim nós não teremos também a conversão do ácido fólico em L-metilfolato. E desta forma, não tendo L-metilfolato, nós não convertemos a homocisteína em metionina. Qual é o grande problema disso? Sobra a homocisteína. E uma condição sanguínea de hiperhomocisteinemia promove coisas desagradáveis, como defeitos abertos do tubo neural, risco cardiovascular, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, e está relacionado também com baixo peso ao nascimento. Nós sabemos, pelos protocolos de prevenção dos defeitos abertos do tubo neural, que a FEBRASO nos mostra,
que a vitamina B9, né, o folato, ele deve ser ministrado um mês antes de se engravidar, até 3 meses de gravidez. Isso é o mínimo, tá, que se preconiza. E este ácido fólico, ele tem um potencial enorme de evitar em 70% os defeitos abertos do tubo neural, como a lencefalia, a encefalocele, a mielomeningocele, entre vários outros possíveis. Alguns deles hoje você tem tratamento intraútero com cirurgia fetal, mas essas cirurgias trazem riscos maternos fetais, com cirurgia de alta complexidade, e também trazem gastos enormes para o sistema de saúde, que poderiam facilmente ser evitados com o correto dessa família. No entanto, nós sabemos que algumas pessoas têm polimorfismo desse gene que codifica a enzima MTHFR, e assim não vão ter a atuação adequada dessa enzima. Quando essa mutação do gene ocorre em heterozigose, nós temos uma redução de 40% nessa atividade. E mais grave ainda, quando essa mutação é em homozigose, nós temos 70% de redução na atividade enzimática. Isso é muita coisa. E aí a pergunta que nós fazemos é, será que isso está presente em muitas pessoas, ou na maioria das pessoas? Um estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou que esse polimorfismo está presente em 58% das mulheres. Isso é muita coisa. Se a mulher for homozigota para a mutação do gene, ela tem risco de defeitos abertos do tubo neural 2 vezes maior. E se além dela, o feto for homozigoto, o risco de defeitos do tubo neural é 6 a 7 vezes maior. Isso é muita coisa. E também nós temos que lembrar que não é possível estar pesquisando mutação dessa enzima em todo o mundo. Então, nós temos que pensar em saúde coletiva para proteger todas as mulheres de forma universal. Os protocolos da FEBRASO recomendam que a ingestão diária de vitamina B9, que é o ácido fólico, em todas as gestantes, seja de uma dose recomendada de 400 microgramas por dia, presentes em hortaliças, como nós vimos, fígado, bovino, ervilha, entre outros alimentos. Assim também fazem as sociedades internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, o ACOG, que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, e o Ministério da Saúde brasileiro, preconizando no baixo risco uma dose de 400 microgramas e no paciente de alto risco uma dose 10 vezes maior de 4 miligramas. Lembrando que quem é alto risco? O paciente que teve uma gestação anterior com defeito aberto do tubo neural, pacientes que usam anticonvulsivantes, pacientes que têm problemas na absorção intestinal, então, por exemplo, aquela que tem doença inflamatória intestinal, aquela que fez uma cirurgia bariátrica no Basves, essas pacientes configuram o grupo de risco. A instrução normativa da Anvisa, do nosso Ministério da Saúde, recomenda a suplementação de ácido fólico para gestantes e lactantes em 666 microgramas de folato expresso, que equivalem a 400 microgramas de ácido fólico sintético, que é o L-metilfolato. Da mesma forma, também recomenda uma ingestão diária de ferro de 27 miligramas dia e de vitamina D e E de 15 miligramas dia. Nós sabemos que o ferro já foi estudado em grandes estudos, em grandes revistas, e nos mostraram que a anemia na gestação está relacionada com o risco de 2,3 vezes maior de mortalidade materna. Ainda assim, eleva-se o risco de ápiga menor que 7 no quinto minuto de vida, de prematuridade e até de admissão de UTI neonatal. Um grande problema de tudo é que há uma ilusão de que nós conseguimos atingir tranquilamente a demanda necessária de ferro pela alimentação. E nós sabemos que a alimentação de grande parte da população é insuficiente, e mesmo quem come de forma habitual proteína animal, o ferro contido na proteína animal não atinge os níveis habituais necessários, da mesma forma que o feijão e os vegetais verdes escuros. E todos bem sabem que a gestação aumenta o consumo de ferro, porque esse ferro ele também vai ser usado em processos imunológicos, na síntese de DNA e no metabolismo energético, tem uma importância muito grande. A vitamina B é uma vitamina lipossolúvel
presente em leite, sucos, óleo de peixe, e também é produzida pela pele na exposição solar, que é outro grande problema. É impossível que todas as pessoas consigam, de forma universal, receber a quantidade de sol necessária para produzir vitamina D. Isso também depende de onde a pessoa mora. Se ela mora em São Paulo, a dose recomendada de exposição solar é de em torno de 15 minutos por dia, de forma assídua, todos os dias. Se a pessoa mora em Porto Alegre, essa carga de exposição ao sol tem que ser em torno de 30 minutos, então é difícil manter essa rotina em todo mundo. Nós sabemos que a forma ativa da vitamina D promove a absorção de cálcio no intestino. E se nós estamos falando de grávidas, o cálcio é fundamental na formação óssea do corpo. E a vitamina E é um antioxidante. E como antioxidante, ela reduz o estresse oxidativo. Nós sabemos que existem importantes condições em obstetrícia que elevam o estresse oxidativo, como a pré-eclâmpsia, a restrição de crescimento fetal e a ruptura prematura de membranas ovulares. Por fim, o Neutrofert-folato D traz em sua composição 400 microgramas do L-metilfolato, já nos trazendo a ideia de pular todas aquelas etapas de metabolização enzimática que podem prejudicar muitas pacientes que têm mutação nessa enzima e que nós nem sabemos. Também traz 34 miligramas de ferro elementar para suprir essa falta de ferro que não é adequada nas dietas. Além disso, vitamina D, 1000 unidades por dia, e vitamina E, também importante, na dosagem de 10 miligramas. Portanto, o Neutrofert-folato D é um produto essencial para as mulheres que sonham em ser mães. Eu sou o Dr. Eduardo Santana, agradeço a sua atenção e, se você quiser, pode me encontrar nas redes sociais. Um forte abraço. E agradecer a MS, agradecer o COF que nós vamos ter daqui a pouquinho. Foi ótima a apresentação. Obrigado. Bom dia, para quem não sabe, eu sou Lívia, embriologista do Laboratório de Moema. E hoje o Ivan pediu para que eu desse uma aula sobre técnicas comprovadas e não comprovadas, que atualmente a gente utiliza no laboratório. Acho que ele passou essa aula para mim, porque dos quase 45 anos de embriologia, 20 deles eu fiz parte. Bom, não tem como eu falar sobre a evolução das técnicas sem contar uma breve história da evolução da fertilização in vitro. Então, em 1970, quando começaram os estudos e os experimentos sobre a inseminação artificial, já embasados em técnicas que eram feitas em reprodução animal, e teve o primeiro sucesso em 1978, com o nascimento de Louise Brown. De 70 para 80, se passaram-se quase 10 anos. Os médicos e cientistas continuaram buscando protocolos mais efetivos para a estimulação ovariana e obtenção de uma maior quantidade e de qualidade dos óvulos para que eles fossem maduros. De 80 para 83, já foi um pouco mais rápido essa evolução. Então, a gente já tem o primeiro nascimento do congelamento, de embrião congelado e descongelado, e no mesmo ano teve o nascimento de um bebê no resultado da fecundação de óvulos doados. Em 84 tivemos o primeiro nascimento no Brasil de um bebê proveniente de fertilização in vitro. Em 89, um geneticista americano realizou os primeiros testes em embriões obtidos no laboratório para diagnosticar doenças genéticas. E em 92, a gente teve o aparecimento da grande técnica que a gente utiliza até hoje, e é super bem estabelecida no laboratório, que é a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Vou falar mais dela para frente. E no ano 2000, a gente teve a grande revolução na vitrificação, né, na verdade no congelamento, que foi o surgimento da vitrificação, que é o congelamento ultra rápido, onde se aumenta significativamente a taxa de sobrevivência
alcançando números bem próximos de 100%. Então, com o passar dos anos, os cientistas continuaram estudando. Então, para eu contar um pouco da evolução, Robert Edwards e Stephen Towe desenvolveram uma técnica para aspiração ovariana, que na verdade não era através de ultrassom transvaginal, era através de laparoscopia. Fazia-se o processamento seminal, captava-se esses óvulos, fazia a fertilização no laboratório, que era em tubos de ensaio, transferia esse embrião pronto para o ovário para que ele pudesse implantar. Então, o nome em inglês era Test Tube Baby, que ficou conhecido como bebê de proveta. Então, essa aqui, na verdade, acho que foi a primeira agulha ou bomba de punção ovariana. Edwards já tinha um conhecimento nessa maturação de óvulos in vitro, juntou o seu conhecimento com Stephen Towe, que também já era um grande conhecedor de laparoscopia. Permitiu que, através da indução, através de gonadotrofinas, os ovários intactos dos pacientes sob anestesia, eles conseguissem recuperar esses ócitos. Então, era uma cirurgia que eles conseguiam visualizar o ovário da paciente, eles conseguiam observar os folículos, perfurar esse folículo com óvulo, para captar esses óvulos com uma agulha bem fina, passava através da parede abdominal e, através da sucção, eles aspiravam esse folículo para a obtenção desses óvulos. Então, na verdade, era feito por laparoscopia. Então, o grande problema deles era como manter esses óvulos in vitro até o momento da inseminação. Então, eles eram cultivados em gota no próprio fluido folicular, de 1 a 4 horas até o horário da inseminação, já faziam a capacitação desse esperma no meio que era, na verdade, desenvolvido para teste animal, em hamsters. E aí começaram os surgimentos das técnicas na reprodução, que era o GIFT, que era a transferência intrafalopiana de gametas. Então, é uma técnica que era feita na tuba uterina da mulher, consistia na transferência de um gameta masculino e um feminino diretamente na trompa. Essa técnica era usada quando as trompas tinham a funcionalidade normais, os óvulos e espermatozoides eram selecionados e, ao invés de fazer a fertilização in vitro, eles eram transferidos na trompa através de uma agulha e lá eles eram inseminados ou por laparoscopia ou guiado por ultrassom transvaginal. Com a evolução dos estudos e das técnicas, eles perceberam que a capacitação desse espermatozoide não precisava ser na trompa. No próprio trato feminino, ele já tinha essa capacitação. E aí começou a inseminação intrauterina, que é uma técnica que a gente utiliza até hoje, com um protocolo super estabelecido, que a paciente passa por uma indução da ovulação, ela usa medicação, o esposo, o parceiro, colhe esse sêmen, o mesmo sêmen de doador, a gente faz o processamento em laboratório, e no momento ideal, a gente faz a transferência desse sêmen para a vagina do colo da paciente. É indolor, não precisa de anestesia, é um processo simples e a taxa pode chegar até quase 20%. Com os avanços dos protocolos de medicação, de indução, as pacientes começaram a produzir mais óvulos, a evolução no laboratório das tecnologias, dos meios de cultura, permitiram que a gente captasse mais óvulos dessa paciente e a gente passasse a fazer a FIV clássica ou FIV convencional. Nada mais é do que você captar esses óvulos, você não fazer a remoção dessas células da granulosa e colocar ele em contato com o espermatozoide já processado e esperar que a fertilização ocorra naturalmente. Quando eu comecei na reprodução, aí já existia a ICSI, mas se fazia muito FIV clássica. Então, a gente colocava, não era mais em tubos de ensaio, a gente fazia em placas umas placas que a gente usa hoje em laboratório, placas de Nanke. Então, a gente colocava em média de 4 a 5 óvulos por poço e colocava de 200 a 300 mil espermatozoides para fertilizarem esses óvulos. A taxa em média da FIV clássica é em torno de 40%, em mulher até 35 anos, mas a gente tinha muita falha de fertilização e bloqueio da corespermia. Então, o que acontecia? A gente fazia FIV, de 16 a 18 horas após a gente ia checar a fertilização, ou a gente não visualizava o 2 PM, ou a gente visualizava 3, 4 PM,
ou tinha óvulos imaturos que não fertilizavam, e quando isso ocorria, alguns médicos sugeriam a gente injetar esses óvulos que eram imaturos, ou até da gente injetar os óvulos que teoricamente não tinham sido fertilizados. Então, a gente, no dia seguinte, óbvio, a gente checava a fertilização, tinha mais embrião com 3 PN, 2 células, 4 PN, e aí eles começaram a sugerir protocolos meio a meio. Quando a paciente já vinha de um ciclo de falha de inseminação, a gente já ficava receoso em fazer a FIV clássica, porque provavelmente ela teria uma falha de fertilização. Então, a gente sugeria fazer o protocolo meio a meio, metade FIV e metade ICSI. Então, na nossa avaliação sugestiva da granulose, a gente tentava deixar os óvulos mais imaturos para fazer a FIV, porque a gente não sabia em que momento esse óvulo ia maturar, em que ele ia fertilizar, e os óvulos que a gente acreditava poderiam ser maduros, denudava e fazia a ICSI. Então, esse trabalho é um pouco antigo, é de 2020, mas é uma revisão que comparava a FIV clássica com ICSI. Não observaram diferença quanto à taxa de formação de embrião ou de nascidos vivos, porém, eles notaram uma maior taxa de fertilização nas pacientes que fizeram o ciclo de ICSI. E no grupo das pacientes que fizeram FIV, 10 pacientes tiveram falha total de fertilização. Quando eles excluíram essas pacientes que tiveram falha de fertilização, eles falaram que a taxa de fertilização era semelhante nas duas técnicas. Bom, no ano de 90, mais ou menos, a ICSI surgiu, uma técnica onde a gente injeta um único espermatozoide dentro do óvulo. Um único espermatozoide dentro do óvulo maduro. Então, a gente faz a captação, faz a identificação desses óvulos, somente os óvulos que são maduros serão injetados. A gente faz o processo de sêmen, faz a seleção do espermatozoide e injeta ele dentro do óvulo. Então, na verdade, a ICSI tinha indicação quando tinha quantidades reduzidas de espermatozoides, alteração na motilidade, morfologia, e quando a gente tinha a coleta alternativa da amostra seminal. A técnica é super bem estabelecida, ela não mudou nada desde o momento em que ela apareceu. A gente teve evolução no equipamento, porque é através de micromanipulador e o microscópio, então a gente usa microagulhas. Então, a única coisa que evoluiu realmente foi o equipamento, mas a técnica, basicamente, ela é a mesma. Nesse meio do processo do surgimento da ICSI, a gente tinha um microscópio invertido, então apareceram o uso do Octax, que era quando você podia ver esse procedimento de injeção. A gente começou a observar o fuso meiótico do óvulo. O fuso é dentro onde se encontram os cromossomos. A imagem desse fuso dava para verificar, diziam os trabalhos, dava para predizer se esse óvulo tinha anormalidade, baixa qualidade ou um conteúdo genético anormal. No próprio Octax, a gente tinha um aparelho que você conseguia ver através da luz a presença desse píngulo, só que ele era inviável, porque a gente não conseguia fazer ao mesmo tempo da ICSI. Você colocava, você via o fuso, você tirava e voltava para poder fazer a ICSI. Então, era uma técnica que não tinha uma aplicabilidade prática no dia a dia no laboratório. Então, era possível com esse método prever traumas no fuso, então a gente sempre injeta na posição do corpúsculo polar ou às 6 ou às 12 horas, quando você imagina o óvulo um reloginho, e a gente espera sempre que o fuso esteja ao contrário do local em que a gente está entrando com a agulha. Então, foi uma técnica que também saiu de desuso, porque ela não tinha muita comprovação científica. E foi comprovado também que o FSH podia interferir na refringência de zona, que foi uma outra técnica que, junto com a visualização do fuso, foi inserida. Então, alguns trabalhos diziam que com a visualização da refringência de zona, da luz polarizada, era possível predizer a qualidade desse ócito. Mas também ficou comprovado que o uso de medicação do FSH podia comprometer o aspecto dessas zonas. Então, foi outra técnica que caiu de desuso. E hoje em dia, acho que quase nenhum laboratório faz.
Com o avanço das tecnologias, mais estudos sobre fragmentação de DNA, surgiu a ICSI de alta magnificação, ou a super ICSI, ou ICSI. Enquanto na ICSI normal, a gente olha no microscópio um aumento de até 400 vezes, na super ICSI a gente vê esse aumento com mais de 100 mil vezes. Então, a gente avaliava a estrutura do espermatozoide, aspirava na agulha e ainda móvel, e fazia algumas avaliações. Era uma técnica que demorava, em média, 4 horas e meia por paciente, 2 horas e meia antes do horário da ICSI. A gente sentava para procurar esses espermatozoides, a gente usava um meio específico, tinha uma régua que a gente acoplava ao computador, encostava esses espermatozoides e visualizava a morfologia e verificava se ele estava dentro dos padrões. Desses espermatozoides, a gente tirava de um meio que era um pouco mais viscoso, colocava num outro meio de cultura, esperava de 10 a 15 minutos para poder fazer a ICSI. Em média, a gente precisava pegar de 10 a 15 espermatozoides por óvulo. Para no final, que a gente esperava esses 15 minutos, ter só 3 ou 2 espermatozoides móveis, que eram que seriam injetados. Então, era uma técnica muito demorada, a gente tinha que desmontar o equipamento, porque você tinha que trocar o objetivo, trocar a placa, porque era através de óleo de imersão. Então, era uma técnica que não tinha, assim, os trabalhos não mostravam um resultado muito superior a esse convencional, nem de nascidos vivos, nem de formação de blastocistos. Então, foi uma técnica que também não foi para frente, eu acho que hoje os laboratórios pouquíssimos devem fazer, porque numa rotina como a nossa, de muito caso, fica inviável. E quando a gente fazia essa técnica, a gente tinha um único micromanipulador no outro laboratório que eu trabalhava. Então, a gente tinha que parar os horários antes e depois para aquela punção. Então, não podia ter punção nem antes e nem depois, porque eram 4 horas e meia só para aquele caso. Então, foi uma técnica também que não caiu em desuso. Eu acho que não faz mais sentido a gente ficar tanto tempo. E assim, o espermatozoide também passava pelo processamento seminal, então ele era centrifugado, ele ficava no bloco aquecido, do mesmo jeito para fazer a ICSI convencional. E aí, com os estudos da fragmentação, o sêmen começou a tomar mais importância na fertilização, surgiu a técnica de PIXI, que era uma placa, uma estratégia realizada na ajuda de substância chamada ácido hialurônico. A gente também faz o processamento seminal, só que esse sêmen, ao contrário dos outros, ele não ficava na placa aquecida, ele ficava em temperatura ambiente. Essa técnica era um pouco mais rápida, a gente preparava a placa 1 hora e meia antes da ICSI, meia hora antes de iniciar a ICSI, a gente colocava a amostra seminal e ia pescar a gente chama de pescar os espermatozoides. Então, eles aderiam a esse halo, eles eram colocados na placa, eles aderiam a esse halo, e os espermatozoides que tivessem aderidos, supostamente, eram os espermatozoides com menor fragmentação de DNA. E eram eles que eram selecionados para fazer a ICSI. Dentre as técnicas para a seleção masculina, a gente tem já as técnicas que são super bem estabelecidas, que a gente utiliza até hoje no laboratório de oncologia, sperm wash, swim map, gradiente descontínuo, e a gente teve a introdução de um dispositivo que se chama Zymet. É um dispositivo simples, natural, que permite a seleção dos espermatozoides mais rápido, com uma boa morfologia. Ele dispensa o processamento seminal, então a gente não passa o sêmen pela centrifugação, e ocorre a seleção natural dos espermatozoides. Através de uma membrana microfluida, os espermatozoides que, teoricamente, não têm essa fragmentação de DNA, vão conseguir atravessar essa membrana. A gente enviou um trabalho, acho que foi em março de 2022, a gente usa muito essa placa lá em Moema. Quanto à aneuploidia, formação de blastocistos, não teve diferença. Porém, quando se transferia embriões que eram euploides e eusêmen era proveniente das Zymet, a gente teve uma maior taxa de gestação. Então, a gente usa com frequência em Moema essa placa, a gente gosta bastante dela. Você lembra quanto que foi? Não lembro. Mais ou menos. Uns 10%. Acho que 10%.
Com a evolução dos protocolos, de todas as técnicas, a gente ainda tinha o congelamento lento. Quando eu comecei na embriologia, se fazia congelamento lento, não se fazia congelamento para óvulo e raramente se fazia para blastocisto, porque a sobrevivência era muito ruim. Então, congelamento lento, as células eram resfriadas gradualmente a baixas temperaturas, permitindo uma formação controlada de cristais de gelo. Então, a gente usava esse equipamento que se chama planner. Demorava, em média, 2h30 para congelar uma paciente. Então, a gente usava... Quando tinha poucos embriões, a gente conseguia colocar até 2 pacientes. Mas ele demorava 6 minutos, que era o tempo de fazer esse processo de vitrificação, levava meia hora. Na verdade, nesse timing 6, demorava meia hora, a gente congelava a pinça e encostava na palheta para poder congelar o meio que estava o embrião. A sobrevivência era muito ruim para óvulo e blastocisto. A gente congelava zigoto, D2 e D3. A gente utilizava muito mais equipamento, precisava de uma estrutura, porque você precisava de computador, a máquina, demorava 2h30, então era 2h30 que o embriologista ficava preso fazendo congelamento de uma paciente, porém ele tinha baixa toxicidade e não tinha risco de contaminação. E aí, com o surgimento da vitrificação, em 2000, eu lembro que na outra clínica que eu trabalhava, foi mais ou menos em 2009, 2010, a gente teve a visita do Ayama, que foi quem desenvolveu a técnica. Ele foi até o laboratório ensinar a gente a fazer a vitrificação. A gente assustou um pouco, porque era um sistema aberto e você colocava direto no nitrogênio líquido. Então, eram altas concentrações de crioprotetor. Você tem uma rápida queda de temperatura, você desidrata a célula muito rápido. Então, isso não faz com que forme um cristal de gelo e ela se rompa. Então, a taxa de sucesso é em torno de 90% a 95%, e quando a gente fala de blastocisto, fala 100%. A gente, quando começou a técnica, a gente fazia somente para congelamento de óvulo, porque a gente saiu de nada, que não tinha sobrevivência, para alguma coisa. Já a gente parou de fazer a técnica de congelamento lento para embrião quando a Planner quebrou. Ficou muito caro, não tinha mais manutenção, então obrigatoriamente a gente passou a fazer vitrificação para todos os estágios de desenvolvimento, óvulo, embrião e blastocisto. Então é um processo rápido, em média a gente demora, enquanto no outro processo a gente demorava 2h30, a gente demora de 10 a 15 minutos para controlar uma paciente hoje. E tem a concentração de maior crioprotetor, mas hoje é uma técnica super bem estabelecida, bem segura. E precisava da habilidade também do embriologista, então precisava um treinamento bem fino para poder fazer essa técnica. Com o avanço da técnica de congelamento, a gente conseguindo fazer que os embriões evoluíssem até blastocisto, uma melhor evolução no embrião no laboratório, surgiu o PGTA, que é a identificação de cromossomos alterados nas células biopsiadas do embrião. No começo, essa técnica era feita por FISH, que é a fluorescência in situ, utilizava mais sondas, maior risco de sinais de sobreposição, que prejudicava a análise dos resultados. Além desses fatores, sinais de separação de hibridação, cruzada, polimorfismos, debris autofluorescentes, que também poderiam gerar erros na interpretação. Eu lembro que a gente tinha somente um embriologista que fazia essa técnica, era uma técnica super difícil, a gente fazia no embrião em dia 3. E aí você esperava que você removendo uma célula, deixava ele em cultivo, mandava para análise e ele tinha que chegar ao blastocisto. Aí às vezes vinha o cloide, mas não tinha blastocisto porque o embrião não evoluía. Então, era uma técnica bem complicada de fazer no laboratório, mesmo para o diagnóstico era difícil. Depois apareceu o CGH-Array, que era análise de 24 pares de cromossomos, é indicada para a detecção de aneuploidias, translocações cromossômicas desequilibradas, distúrbios de cariótipo complexo e múltiplos rearranjos. Entretanto, eles mostraram que o CGH-Array não era capaz de detectar triploidias. E aí teve o surgimento do INGS, que é o que a gente, os laboratórios de genética utilizam muito, que comprovou uma maior eficácia na detecção desses rearranjos.
estuda o genoma humano em larga escala, é capaz de ler grandes fragmentos de DNA para confirmar um painel genético e avaliar determinadas doenças que se encontram e estudando os 24 pares de cromossomos. Então, a gente tira um pequeno fragmento do embrião, manda para análise, e agora com a vitrificação a gente pode congelar esse blastocisto com segurança, esperar o resultado, descongelar e transferir para paciente. Existem técnicas hoje não invasivas de análise genética, porém a gente não faz aqui no laboratório. Contudo, ainda, a classificação embrionária, que é desde o começo da reprodução, a gente avaliava a fertilização, D2, D3 e D5. Hoje, no laboratório, a gente preconiza tirar o mínimo possível esse embrião da incubadora, que a gente utiliza nas incubadoras K600 que não tem o time-lapse. Então, a gente avalia somente na fertilização D3 e D5, e a gente segue o consenso de Istambul, e a classificação ainda é a mesma que a maioria dos laboratórios utilizam, cada um com seu protocolo, Gardner ou Singavik, enfim. Então, a gente classifica o embrião de 1 até 6, devido ao tamanho da sua expansão. E aí teve o surgimento do time-lapse. A gente tem um equipamento desse no laboratório de Moema, a gente consegue acompanhar em tempo real o desenvolvimento embrionário. Esse é o Embryoscope, que é uma incubadora de software super avançado. Ele possui um software que a gente chama de Kit Score. Ele dá uma nota para esse embrião e é baseado, na verdade, do que a gente avalia o embrião. A gente continua avaliando e a gente fala para ele em que momento o embrião expandiu, em que momento ele apareceu 2 células, e aí ele dá uma nota baseada na nossa avaliação morfológica. Mas a gente tem adicional o WIDER-Score, que é um outro software que ele avalia esse embrião independente do nosso posicionamento, do que a gente colocou para avaliar esse embrião. Ele dá as notas conforme o desenvolvimento do embrião, e a gente teve a atualização agora, e eles associaram a nota do embrião com o batimento cardíaco. Então, os embriões com maiores notas, maior chance de ter nascido vivo. Era isso que eu tinha para falar. Bom, eu que, na realidade, cheguei a fazer gift, né? Você teve também, não teve? Teve gravidez também no gift, teve gravidez ectópica também. Mas era uma técnica que, como o laboratório não era tão eficiente, era muito interessante a ideia de botar na turma. Aliás, o gift que eles desenvolveram na Argentina, chamado Ricardo Rocha, ele quase que virou não um Roger nos Estados Unidos, ele foi, inclusive, expulso de lá, né? Não sei se ele ainda está vivo, ele não sabe, mas ele foi para a Argentina, banido dos Estados Unidos. Mas era um cara bom, né? Ele mudou várias técnicas, era um cara extremamente competente. Mas vários desses caras se desvirtuam dele. Algumas coisas a gente teve aqui, né? A planner para fazer um condicionamento lento, mas a metrificação é uma técnica fantástica. Tem discussão. A planner fica só basicamente para congelamento de tecido, porque talvez uma coisa mais interessante. O SuperX era outra coisa que eu acho que tinha uma certa lógica, mas à medida que você desenvolve uma placa que ela mesma faz a seleção, talvez seja uma coisa que perde o sentido totalmente. Eu sou fã do Silent, ainda por cima do que facilita muito para o laboratório. Você tira várias etapas, curto tempo,
E é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer quase que rotineiramente. Óbvio que quando a gente está falando disso, eu estou falando de um aumento de costura das coisas. Então, isso é sempre um problema, principalmente quando a gente está trabalhando com uma produção socioeconômica. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente vai, em algum momento, virar rotina. Não sei se usar multiluto, técnica, siga o mesmo princípio, talvez. Já existem outras, né? Concorrentes, né? Já existem concorrentes. Então, eu acho que é uma técnica que a gente vai, em algum momento, absorver e ficar como uma rotina e não mais como uma eventualidade. Que hoje, ainda, como impacta de forma significativa, a gente não tem essa cobrança. Mas eu tenho que fazer cálculo também, para poder ver que eu acho que justifica transformar todos em designers, porque você diminui muita mão de obra, diminui muito uso de meia, diminui muita coisa. Então, talvez valha a pena a gente incorporar essa tecnologia antes. Também você aqui já coloca, pula muito material de É muito simples, né? Você vai lá no final e escolhe lá. E a norma da ICSI, a gente já tem uma facilidade maior para selecionar espermatozoide. Porque como os polos eles têm um tamanho, só passa espermatozoides de um tamanho adequado. Não passa tanto espermatozoide de alteração de forma. Então, quando a gente vai... quando for mais globoso, é que nem passa. Não passa. Então, para fertilizar é mais fácil também. Eu particularmente acho que é uma técnica que a gente vai efetivamente absorver como uma coisa. Como a gente faz isso em todo mundo, a gente vai fazer tinha trabalho, não tinha? Posso fazer duas perguntas? O processo de desidentificação, a gente tem 4 horas mais ou menos para fazer, né? A transferência embrião, que é, vocês deixam, se tira da estudo, como que funciona mais ou menos aqui, meio de cultura até 4 horas, ele tem que passar pelo aquecimento, mais ou menos como que é o... A gente verifica no nitrogênio, a gente não faz os meios de desidentificação, põe para aquecer um meio específico por 15 minutos. Aquece quanto? 37, isso. Antes de pôr para aquecer, a gente tira da geladeira, porque o meio fica na geladeira. Aí a gente deixa uns 30 minutos fora da geladeira para chegar a temperatura ambiente. Então, 6 horas da manhã, 6h30, só para Isso. Aí que a gente faz a parte do aquecimento. Aí a gente faz o descongelamento desse embrião. A técnica em si do descongelamento é relativamente rápido, 20 minutos. Que demora tempo de recuperação desse embrião. Porque aí ele vai para o meio, uma suplementação maior, específico para a recuperação. E aí é o que demora esse processo de ele recuperar. Ele retrai, sai o meio produtor para entrar nos meios de cultura. Então, isso demora de 3 a 4 horas para ele reexpandir, né? Para a gente também conseguir avaliar, a sobrevivência. E uma coisa que eu vou batimento cardíaco, eu gosto Do Widescore. o 3PDA, Na verdade, não é a classificação do blastocisto, é a nota do Widescore. Ele tem um score que vai de 0, agora eu acho que ele ainda vai de 0 a 10. Então, quanto maior a nota dele, está relacionado com o batimento cardíaco. Mas a nota do Widescore não da classificação. É que a gente está muito acostumado a falar na aparência do embrião. Às vezes a gente acha que o embrião AA vai ser top, mas nem sempre pelo Widescore, porque ele está avaliando os eventos que estão acontecendo. Então, por exemplo, se a primeira divisão celular ela foi mais tardia ou mais acelerada, ele já não vai estar dentro dos padrões dele. Ele vai ter uma nota um pouco mais baixa. Isso é automático? Isso é automático. Ele pega o criptônus 100%, O Widescore é uma soma de parâmetros de embriologistas de vários lugares. É um software. Isso. E aí ele faz isso sozinho. Então, assim, é bom esse é bom. Esse pega 10. Praticamente quase
Sim, Não é clássico. inteligência artificial. O que acontece é que hoje a gente tem dois softwares disponíveis. Um é que a gente usa toda vez online, que foi o primeiro de todos. Mas o Score ele é considerado um black box, porque ele dá a pontuação e a gente não sabe por que ele deu uma nota mais alta ou mais baixa. Ele não explica. A gente não tem acesso a isso. Agora surgiu uma outra gente também não explica. não explica. Então, confia só. Confia. E aí agora surge uma outra tecnologia, um concorrente, mas que ele explica. Ele fala por que esse embrião está melhor ou por que ele está pior. Depois assim, eles lançam a coisa, todo mundo compra, e depois se vê se dá certo, eles falam. Mas tem muitas dessas coisas que foram compradas e desperdiçadas. O Spindleview, que era uma coisa. Mas aquilo era caríssimo. Muita gente comprou. De uma forma ou de outra, o Spindleview mostrou, confirmou que onde você tinha que injetar, né? Isso. É que ele não tinha aplicabilidade prática. Era que você tinha que ver, tirar e depois fazer isso. A magnificação mostrou que quanto mais tem de espermatozoide pescoço, mais ele aqualiza e melhora a qualidade. Então, quer dizer, eles vieram com uma técnica só para mostrar, olha, não deixa tanto diferente do espermatozoide. A ideia faz sentido, né? Exato. Eles Vai vão não dar dar uma para aplicar porque não vale a pena. Nesses 20 anos, qual foi o pior dos benefícios que você viu aqui no Brasil? Aqueles que falaram, nossa, gastei a Não, veja, a Planner, ela é cara, mas ela foi muito usada há muito tempo. Não houve perda. Eu acho que o que a gente investiu foi isso, né? A magnificação foram. Eu acho que o melhor custo-benefício é o laser. Depois da INSE, né? Isso nem que se discute mais. Né? Eu acho que muito poucos laboratórios, eu diria que talvez uns 10% dos laboratórios do mundo ainda fazem. Tinha uma publicação que fala que o certificado será para paciente com idade avançada, mas também eles fazem, né? Essa paciente com mais de 40 anos, depois. Aí essa paciente tem a zona dura, no pé. Sabe o que acontece? Hoje, a maior parte dos laboratórios não faz estudo clássico, porque quando a gente fez estudo clássico, os espermatozoides eles ainda ficam aderidos ali na zona. Então, apesar de que eu coloquei da polispermia, alguns outros ficam ali na zona. Se você for fazer biópsia desse embrião, a zona vai estar ainda e pode ter uma contaminação desses espermatozoides. Não tem os som para esse. A gente não tem a confirmação exata do que é a fecundação. Então, aí você pode perder o tempo de checar essa fecundação. A gente teve uma transferência de embrião de congelamento lento, né? Que veio pra gente, a gente descongelou. Estava em D2. Estava em D2, teve um blastocista, a paciente engravidou e nasceu. Pegou um embrião, jogou ele para o blastocisto, teve um blastocisto e nasceu agora. Por isso que a gente não pode dizer que nada deve ser jogado fora. Né? Porque muitas vezes essas coisas Olha só, acontecem. ele foi congelado em congelamento lento, mas a gente descertificou, que já não existem mais os meios de congelamento lento. E deu certo, deu certo. Vamos ver. Oi, gente. Eu vou falar sobre esse artigo que foi publicado esse ano na Fertil Stereo. E ele fala que a taxa de nascido vivo de embrião transferido, né, em ciclo congelado seria igual tanto de ciclo natural modificado ou de ciclo artificial otimizado, que ele vai explicar o que seria otimizado. Deixa eu passar aqui. Então, ele começa a introdução falando, né, assim, que em 2012, 25% das transferências eram de embriões congelados e como esse número aumentou. Hoje, nos Estados Unidos, essa porcentagem é de 78%. E os motivos, né, então, as melhorias que a gente está discutindo aqui já nas técnicas de vitrificação, a single embryo transfer, então você transfere um embrião único, o PGT, a redução de risco de hiperestímulo e uma melhor autonomia para paciente. E aí existem vários tipos de preparo, né? Tem o preparo natural modificado e o artificial. E a última revisão da Cochrane, de 2017, mostrou que não tem evidência para recomendar qual o melhor tipo. E aí, então, esse estudo ele tem como objetivo comparar a taxa de nascido vivo do ciclo natural modificado em relação ao artificial e determinar se há influência da via de reposição da progesterona nos ciclos artificiais.
Então, de material e método, eles pegaram ciclos autólogos das transferências de embrião congelado de janeiro de 2014 até dezembro de 2019. Foi num centro único em Boston. Aí aqui eu trouxe como que eles fizeram cada tipo de preparo. Então, eles usaram um grupo do natural modificado. A ovulação era deflagrada pelo HCG. A progesterona utilizada via vaginal. Eles usaram crinone, 90 mg dia, ou endometrin, de 200 em 12 e eles começavam no 4º dia após o trigger. A transferência era 7 dias depois do trigger, e deixava a progesterona até o teste, ou até 8 semanas, né, se a gestação evoluía. No artificial, eles utilizavam 3 mg de 12 em 12 de estradiol, ou adesivo, de 100 microgramas a cada 3 dias. E aí, se a reposição, né, da progesterona era via vaginal, era igual ao natural modificado. Um grupo utilizou via intramuscular, 50 miligramas, ou dia, ou a cada 3 dias, combinado com a via vaginal. A transferência era feita depois de 120 horas do início da progesterona e suspendiam tudo com 10 semanas de idade gestacional. Eles agendavam essa transferência se o endométrio era acima de 7 milímetros, e eles utilizaram a classificação do blastocisto, os critérios de Gardner. E aí, a partir disso, eles elencaram alguns critérios de exclusão. Então, o embrião nota C foi excluído, se a transferência era de mais de um embrião, e se não era embrião autólogo, se era embrião doado. Como medida de resultados que eles quiseram avaliar, tinha a taxa de nascido vivo, o beta positivo, gestação clínica, aborto, ectópica, idade gestacional do parto e o peso ao nascer. E fizeram análise estatística considerando o P menor que 0,05 com significância. Então, dos resultados, eles inicialmente tinham 15.034 ciclos. Depois dos critérios de exclusão, eles tiveram um número de 6.682 ciclos de 4.532 pacientes. Caracterizando um pouquinho cada grupo, eles colocaram que o grupo que foi, o preparo foi ciclo artificial. A principal causa de infertilidade era a causa ovulatória, de 26,3%, e nos que utilizaram ciclo natural modificado, a causa era masculina. Aqui eu achei também interessante dessa parte demográfica, ó, o principal, né, a idade que foi feita a punção, então era uma média dos dois grupos de 34, então eram pacientes jovens. E aqui, caracterizando um pouquinho dos ciclos, né, tanto do natural modificado quanto do artificial, o que me chamou mais atenção foi o PGT, né, porque pacientes, uma média de 34, mas 50% delas utilizaram o PGT, e no dia artificial, 43,8%. E também o que eu achei interessante é a espessura do endométrio, né, nos dois grupos era acima de 9, então ficou uma espessura que a gente considera boa. Dos resultados, então, que eles estavam realmente querendo, né, dos objetivos, os únicos que deram significância estatística foi a gestação clínica, e aí você tem um P menor que 0,01, no ciclo natural modificado você tem 63,3%, comparando a 55% do artificial. Então, né, com esse resultado, a gente pode falar que o ciclo natural modificado realmente tem maior taxa de gestação clínica, assim como de nascido vivo. Para o beta, para aborto, não teve relação estatística. E aí, essa foi a primeira parte, né? Então, a princípio, o ciclo natural. Porém, qual era o objetivo do estudo também? Era mostrar a via de administração dos ciclos artificiais. Então, eles fizeram esse gráfico, ajustando os fatores, né, confundidores, e calcularam o risco relativo do nascido vivo. E aí vocês conseguem ver nos ciclos artificiais, e sempre comparando ao ciclo natural modificado. Nos artificiais, quando ele utiliza a progesterona intramuscular, seja com a progesterona vaginal ou isolada, ela não tem relevância, passa pelo 1, né? Então não tem significância. O que isso quer dizer? Na verdade, é um estudo que quer provar a não inferioridade. Não fala que é melhor que o ciclo natural, mas mostra que dá na mesma. Quando você vai comparar com a só progesterona via vaginal, você tem uma redução da taxa de nascido vivo em relação ao ciclo natural modificado. Quando você pega todo o grupo de artificial, só que eu tinha esquecido disso.
Então, né, que eu falei, então, a progesterona intramuscular com ou sem a via vaginal não tem resultado diferente do natural modificado. Quando você pega o ciclo artificial com progesterona via vaginal, tem uma redução do risco relativo de nascido vivo. E quando você pega todos, você vai realmente falar que o ciclo artificial tem menor taxa de nascido vivo, quando você não discrimina pela via de administração da progesterona. E aí ele começa a discussão, né? Então ele fala que realmente os resultados sugerem que a progesterona intramuscular otimiza essa taxa de nascidos vivos. E ele até fala que você pode facilitar a posologia, né? Porque é uma injeção dolorida se você intercalar com via vaginal. Isso também daria não inferioridade em relação ao ciclo natural modificado. E aí ele fala um pouco da literatura. Então, ele fala que estudos demonstravam que quando você faz o uso de progesterona via vaginal, elas demonstravam um menor nível sérico de progesterona. E alguns estudos que fizeram essa dosagem de nível endometrial, a via vaginal teria um maior nível. Em 2010, também foi publicado um estudo, um clinical trial randomizado na Fertility Study, e mostrou que a via vaginal e intramuscular são igualmente efetivas, mas aí também há fresco, então assim, vai ter várias variáveis, né? E o Devine et al. Mostrou uma redução de 30% da taxa de nascidos vivos em ciclos artificiais quando você usava só a progesterona via vaginal, né? O que corrobora com esse estudo. Ele fez a medida do nível sérico de progesterona 2 semanas depois da transferência, e esse nível estava mais elevado nas pacientes que usaram a progesterona intramuscular. E esse mesmo grupo teve maior taxa de nascido vivo. Depois ele cita uma meta-análise que incluíram 21 estudos, e aí ele coloca que os níveis séricos de progesterona está associado à taxa de gestação clínica maior, mas, né, o que a gente sabe, faltam estudos para explicar o mecanismo entre a progesterona sistêmica e a local em todo esse mecanismo da implantação embrionária. Então, ainda falando do Devine, né, ainda nesse mesmo estudo dele, então, assim, quais seriam os benefícios, né, de um ou outro? Então, no ciclo artificial, você faz menos exames de sangue e ultrassom, tem um menor número de cancelamentos e é mais flexível para a paciente. No ciclo natural modificado, você tem a própria produção, né, de progesterona pelo corpo lúteo, e também estudos mostram que tem uma redução do risco de síndrome hipertensiva gestacional. E aí, né, esse estudo, então, mostrou uma menor taxa de nascidos vivos nos ciclos artificiais, mas que deve ser visto com cautela, uma vez que esses 38% foi usada progesterona via vaginal. E aí ele cita mais estudos, mostrando que 3 deles falam que a taxa de nascido vivo em ciclo natural seria maior, um outro que essa taxa de nascido vivo em ciclo artificial seria maior, mas ele chegou a computar os ciclos cancelados do natural modificado, então acho que isso seria um fator aí negativo para o trabalho. E ele reforça a revisão da Cochrane de 2017, que não tem evidência para escolher um tipo de preparo. E aí, em pontos positivos desse estudo, né? Então, os ciclos naturais modificados foram controlados pelo uso de HCG, e todos utilizaram a progesterona via vaginal. É o maior estudo retrospectivo de centro único que avaliou essa taxa de nascido vivo após o preparo natural modificado, comparando com o artificial. Eles só usaram, né, embriões 3BB para cima, que também é um fator bom. E o ponto negativo é que ele é retrospectivo, então ele não é randomizado, tem esse viés de seleção, teve uma maior proporção de ciclos artificiais. E o protocolo do ciclo natural modificado é da instituição, né? A gente sabe que isso varia bastante aí de centros. Então, em outros centros, talvez, se utilizasse outro protocolo, o resultado poderia não ser o mesmo. Então, como conclusão, ele coloca que o protocolo artificial otimizado e o natural modificado tem a mesma taxa de nascido vivo em transferência de embrião congelado quando você transfere um blastocisto. E esse protocolo artificial otimizado seria com essa progesterona intramuscular.
O artigo fala isso, eu acho que assim, teria que pôr na balança, né? Na verdade, se para paciente ficar recebendo a injeção, uma vez que é não inferioridade, né? Que não é que é melhor, ficar recebendo injeção por tanto tempo, né? Seria realmente algo melhor do que fazer um controle mais estreito, por exemplo, num ciclo natural. Mas foram esses os resultados. Não, acho também que, na realidade, a questão das complicações obstétricas, usando o ciclo artificial, é uma coisa que a gente tem a obrigação de levar em consideração. Quer dizer, você não pode ser iatrogênico a ponto de fazer uma coisa porque é mais fácil para você, em detrimento de uma outra que é ter um resultado obstétrico melhor. Parece que eles querem empurrar, né? A progesterona. Então, na realidade, eu acho que hoje, ciclo artificial é só nas exceções. Que é exceção? A mulher menopausada, aqui você não alcança um endométrio adequado para o ciclo natural. Quer dizer, são situações muito específicas para que você faça um ciclo artificial. É exceção, né? Acho que, por exemplo, eu ainda faço das pacientes que moram fora de São Paulo, né, e que não têm condições de ficar aqui um período maior. Então, essas a gente acaba fazendo, porque não tem outra alternativa. Mas eu discuto com elas, né, porque se elas puderem ficar aqui o período todo, é muito melhor que se faça ciclo artificial. Desculpa, ciclo natural. Só volta um pouquinho, eu acho que é o segundo slide. Né? Dos resultados? Não, do protocolo que ele usa. Ah, tá. Aqui. Ele não dá nada, né? Deixa a ovulação natural. Não, é o HCG. A ovulação não. Ele não induz. Ele não induz, né? Isso eu queria ver. Na verdade, ele nem coloca, então imagino que não. Na verdade, ele se propõe a trazer uma lista, né, de resultados, mas no final ele acaba... Eu acho arriscado você deixar sem absolutamente nada, porque você tem aí uns 20% de ciclos anovulatórios, né? E talvez se você entrar com um pouquinho de FSH, você tenha uma ovulação de melhor qualidade. Mas obviamente, existe um custo, existe a injeção, existe todas essas questões. Nada como um corpo lúteo para dar progesterona. E nada como um corpo lúteo para dar progesterona. Acho que a base toda é você ter um corpo esse é o lúteo para ponto. sustentar essa gestação. Gente, alguma coisa? Fernanda? Oi. Oi? Eu configurou aqui, peraí. Mas o artigo é bom, viu, Thaís? Oi? Eu gostei do artigo. Ele é interessante, né? E o jeito que ele apresenta esse resultado aí final do artigo, eu achei que ficou bem claro. Eu abri agora e eu vi que desconfigurou. Ele está abrindo lá.
Eu mandei para ele. Oi. Fisioterapia, tá? Bom dia. Hoje eu também vou apresentar um artigo que foi publicado no Fertility Series no dia 10 de fevereiro de 2023. Eu e a Thais, a gente não combinou, a nossa apresentação está até meio parecida, algumas coisas, principalmente a introdução. Por falar do mesmo tempo, acabou ficando um pouco repetitivo, então eu vou tentar ser o mais leve possível, porque por ser uma revisão sistemática e meta-análise, é um artigo extenso, é um artigo que em alguns momentos confuso, ele se autocontradiz, então eu espero que eu consiga passar a mensagem final. Comecei bem, já não consegue passar. Bom, o título do artigo é a efetividade do resgate de progesterona em mulheres que apresentam baixos níveis circulantes de progesterona próximo ao dia da transferência do embrião. Uma revisão sistemática e meta-análise. E ele começa no artigo falando exatamente a mesma coisa que a Thais comentou, do aumento das transferências de embriões congelados. Na Europa, o número de transferências de embriões congelados em 2010 foram 28% e em 2016, 34%. Já as transferências de embriões a fresco, entre 2013 e 2018, houve uma diminuição de 11%. E essas modificações se deveram principalmente ao aumento do número de testes pré-implantacionais e ao risco de síndrome do hiperestímulo ovariano. Ele cita o estudo da Helena Labarthe, de 2017, e eu acabei colocando aqui para destacar por ter sido o primeiro estudo prospectivo que analisou os níveis séricos de progesterona no dia da transferência de embrião descongelado e os resultados reprodutivos. Todos esses ciclos que ela utilizou foram com óvulos doados, e ela chegou, o desenho de estudo, eu acabei colocando essa tabela aqui, que foi publicada na Human Reproduction, porque ela fez uma triagem de 291 pacientes após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, chegou a um número de pacientes de 211, e ela separou esses pacientes em quartis, sendo o primeiro uma progesterona sérica menor que 9,2, o segundo de 9,2 a 11,7, o terceiro de 11,8 a 15,8 e o quarto maior ou igual a 15,8. E o que ela viu? As pacientes que foram enquadradas no primeiro quartil apresentaram, tanto em relação à taxa de gestação clínica, quanto em relação à taxa de gestação em andamento, uma diferença estatisticamente significante. Olha lá, a gente pode ver um P de 0,048 e um P de 0,016. Ou seja, eu tive uma menor taxa tanto de gestação clínica quanto de gestação em andamento. Ao longo do tempo foram surgindo outros estudos, né, e esses resultados pareceram se aplicar tanto a ócitos de doados como pacientes com ócitos autólogos. E atualmente o que ele fala no estudo é que um valor de referência mais aceito seria aproximadamente de 10 nanogramas por ml.
Bom, também existe, o artigo fala de uma ausência de protocolos, desculpa, gente, a desconfiguração, eu acabei fazendo no Mac, não consegui configurar direitinho. Ele também fala da ausência de protocolos padronizados para a área endometrial, e aí ele cita para a transferência de embrião descongelado, preparo ciclo natural, o ciclo natural modificado, que é o que a gente chama de minimamente induzido, o ciclo com estimulação ovariana leve, e o ciclo com tratamento de reposição hormonal, que é o ciclo artificial. E ele também coloca, tanto não existe um protocolo bem estabelecido para os preparos, mas também não existe um protocolo bem estabelecido em relação aos tipos de progesterona e as vias de administração. E ele fala que o que vai nortear isso é as evidências mais atuais que tem, a experiência do médico, a disponibilidade no país e a preferência da própria paciente. A literatura ainda também não coloca uma melhor via de reposição da progesterona, ainda é controversa. Bom, então eu pergunto do estudo se os resultados dos tratamentos em pacientes com níveis baixos de progesterona próximo ao dia da transferência do embrião podem ser melhorados com a suplementação de progesterona de resgate? Esse estudo vai tentar responder essa pergunta. Então, através de uma revisão sistemática, meta-análise, ele analisou os impactos nos resultados reprodutivos da suplementação da progesterona em pacientes com níveis baixos próximos ao dia da transferência, em comparação aos pacientes que tinham um valor de progesterona sérica normal. O método utilizado, ele foi na plataforma Ovid e adaptada para o Google Acadêmico. Então, os pesquisadores colocaram todas as palavras aqui nessas plataformas e começaram a criar artigos que falavam sobre isso, aplicaram os critérios de inclusão e exclusão. Então, como critério de inclusão, eles só pegaram ensaios clínicos randomizados, estudos corretos, estudos caso-controle. Triaram pacientes que tinham feito um preparo de endométrio artificial, com níveis de baixos e de resgate de progesterona próximo ao dia da transferência. De critério de exclusão, eles utilizaram pacientes com níveis adequados de progesterona próximo à transferência do embrião, pacientes com níveis baixos de progesterona sem a dose de resgate, e também utilizaram apenas estudos em inglês, e que envolviam seres humanos, excluíram estudos que foram feitos em animais. Também não tinham nenhuma restrição geográfica, todos os artigos que eles utilizados foram artigos com manuscrito completo. E aí, quando 2 revisores discordaram, eles acabaram elegendo um outro revisor para avaliar a elegibilidade desse estudo e saber se incluiriam ele ou não. E eu acabei colocando isso porque, para mostrar a legitimidade do estudo, eles utilizaram uma escala da Newcastle para os estudos observacionais, que é uma ferramenta aceita pela colaboração da Cochrane, e avalia a qualidade metodológica em estudos observacionais. Parece que é uma ferramenta bem quista aí. Essa figura eu tirei do artigo, é como se fosse um funil, ele começa com 2.347 estudos, vai excluindo porque estava duplicado, porque não respeitava os critérios de inclusão e de inclusão, e aí ele chegou a 7 estudos. Nossa, tá como que eu estou tentando decorar. Então, bom, desses 7 estudos foram 5.800 e algumas pacientes, divididas desses 7 países diferentes, 7 estudos desses países, e eles dividiram essas pacientes em 2 grupos. O grupo onde a progesterona era adequada e o grupo onde tinha uma progesterona abaixo daquela de 10 nanogramas. E aí, o que eles viram nesses 2 grupos? Primeiro, que não havia uma diferença estatisticamente significante entre a idade dos 2 grupos. E em relação ao suporte de progesterona da fase lútea, o que o estudo viu? Que foi super heterogêneo esse suporte de fase lútea. Então, a gente teve 2 estudos que foi suplementado com 800 mg de progesterona via vaginal, outros 2 estudos com 600 mg via vaginal, um estudo com progesterona em gel, um outro estudo com 200 mg via vaginal diariamente, 250 miligramas intramuscular 2 vezes ao dia. Um outro estudo usou 400 miligramas via vaginal e 40 miligramas via oral por dia. Isso aí foi de suporte de fase lútea. Em relação à suplementação da progesterona, como que foi feito? Também super heterogêneo. Teve 4 estudos que utilizaram 25 miligramas de progesterona subcutânea por dia, um estudo progesterona via oral 30 miligramas, um estudo 600 miligramas via vaginal e um outro 40 miligramas intramuscular por dia. A primeira dose de resgate lá da progesterona, ele fala que ou foi administrada no dia da transferência do embrião descongelado, ou um dia antes da transferência também não teve muita
homogeneidade. Essa figura é um suplemento, eu acabei pegando porque quando ele avalia o número de taxa de gestação clínica das pacientes que tinham a progesterona e precisavam suplementar, com as pacientes que tinham a progesterona ideal, a gente não viu uma diferença estatisticamente significante. E a mesma coisa aconteceu com a taxa de nascidos vivos. Quando eu comparei a taxa de nascidos vivos das pacientes que suplementavam com as pacientes que tinham essa progesterona ideal, também não teve uma diferença estatisticamente significante. Aí o gráfico da meta-análise, né? A gente, de todos os 7 estudos que ele avaliou, então a gente observa que todos passam pela nulidade. Isso mostra que não há uma diferença estatisticamente significante. Então, eu não tenho uma diferença em termos de, nesse caso, de taxa de gestação em andamento das pacientes que suplementaram progesterona e das pacientes que tinham uma progesterona já ideal. A única coisa que ele observou ali no diamante foi que das pacientes que precisaram suplementar, a maior parte delas tinham feito suplementação, a maior parte delas tinha feito suplementação por via vaginal. Quando eu avalio a taxa de abortamento, a mesma coisa. Todos os estudos passam pela nulidade, não tem uma diferença estatisticamente significante. A mesma coisa aconteceu com a taxa de nascidos vivos. Bom, então, os resultados. O que a gente viu com esses gráficos? Tanto gravidez clínica, quanto gravidez em curso, quanto taxa de abortamento e taxa de nascidos vivos, entre os 2 grupos foram comparáveis. E não teve uma superioridade um em relação ao outro. Tá, isso aqui era algumas coisas que a gente falou. Não, mas tem uma coisa importante, volta. É. Quando a progesterona baixa, se É que ele assim, não ó, fizer o resgate, ele vai ter uma diferença na taxa de gestação. Sim, esse estudo esse daqui, ele fala assim, da progesterona. Quando eu pego uma pacientes que fizeram resgate, e estão todo o grupo de pacientes com progesterona baixa. Das pacientes que fizeram resgate, das pacientes que não fizeram resgate, o que a gente viu? Que 37% das pacientes que fizeram resgate tinham maiores taxas de gestação. Isso quando eu comparo os pacientes que tinham um baixo nível de progesterona. Então, isso aqui é um desses estudos. Ele só usa um estudo comparando com as pacientes que tinham progesterona baixa sem resgate. Todos os outros é progesterona normal mais progesterona suplementar. Sim, é verdade. Bom, então, continuando a discussão. Atualmente, faltam diretrizes bem estabelecidas sobre o uso dessas terapias hormonais, né, dessa suplementação artificial para preparo de endométrio. É feito diversos regimes, tanto de estrogênio quanto de progesterona, tempo de duração, dose de administração. E ele também coloca que os níveis séricos de estradiol antes da administração da progesterona não parecem impactar nas taxas de nascidos após as transferências de embriões congelados. Outra coisa que ele fala é que os níveis séricos de progesterona e os resultados de transferência de embriões congelados tornam-se um tópico-chave na literatura atual. E aí, ele coloca algumas comparações, que também a Thaís fala no artigo dela. Então, quando ele compara a progesterona intramuscular com a progesterona via vaginal na fase lútea dos ciclos, o que eles viram? Resultados conflitantes. Littman e colaboradores, em 1999, eles compararam progesterona intramuscular e progesterona via vaginal. E o que eles viram? Maiores taxas de gravidez com progesterona via vaginal. Talvez até por isso que seja a progesterona mais usada aí mundialmente. Esse daí se configurou completamente. Esse também é um estudo, é um grande ensaio clínico recomendado de estudo duplo cego, e ele faz também uma comparação entre o uso de progesterona via vaginal, isolada, ou em combinação com injeção intramuscular cada 3 dias, versus progesterona intramuscular diária, que compara os termos de taxa de gravidez. E também não viu uma diferença estatisticamente significante. E aí, ao longo do tempo, foram aparecendo outras meta-análises, né, baseadas também em ensaio clínico nuclear, que não conseguiram identificar uma diferença em termos de taxa de gestação clínica entre a administração tanto da progesterona vaginal quanto da progesterona intramuscular. Gente, pulou um outro artigo de Devine que eu ia citar, que deve ter passado para frente,
Bom, curiosamente, a alta taxa de abortamentos relatados no tratamento apenas com progesterona via vaginal, conforme identificado no estudo de Devine, que era para ter falado antes, também foi confirmado por um grande estudo prospectivo, que avaliou progesterona, suplementação via vaginal versus via vaginal mais via oral. E aí, nesse todo esse contexto, destaca-se o papel da dihidrogesterona, além da progesterona via vaginal, na redução da taxa de abortamento e na melhoria dos resultados dos nascidos vivos. Bom, apesar da falta de evidências que apoiam uma via de administração em detrimento de outra, o uso da progesterona via vaginal micronizada para suporte de fase lútea nas técnicas de produção assistida tornou-se mais proeminente. A progesterona via vaginal provou proporcionar melhor absorção endometrial e efeito local devido ao seu efeito de primeira passagem uterina. No entanto, produz menores níveis séricos devido ao intervalo de eliminação marcadamente mais curto do que as outras abordagens de administração. Aí ele coloca alguns questionamentos no artigo, né? Então, primeiro, os níveis séricos de progesterona relatados em diferentes estudos refletiriam verdadeiramente a quantidade que se torna biodisponível para o endométrio, que nos casos de via vaginal poderia ser maior? Outro questionamento, se vias intramusculares subcutâneas poderiam resultar em níveis de circulação mais elevados, embora com menor efeito endometrial? O momento da menstruação da progesterona sérica, será que está sendo confiável? Bom, quando a progesterona é administrada via vaginal ou intramuscular, a gente considera que atinge concentração estável em aproximadamente 24 a 48 horas. Estudos mais recentes mostrando níveis de progesterona próximo ao dia da transferência do embrião apresentam diminuição da taxa de gravidez em curso e taxa de nascidos vivos. E Mello e colaboradores relataram que se a progesterona for menor que 10 nanogramas por ml, quando eu comparo com progesteronas normais, eu tenho maiores taxas de gravidez em curso e maiores taxas de nascido vivo. Embora a progesterona via vaginal pareça proporcionar melhor absorção do endométrio, mas baixos níveis circulantes, a via subcutânea poderia aumentar rapidamente os níveis circulantes de progesterona naquelas pacientes que conseguiriam atingir níveis adequados como a única via de tratamento. E parece que ao utilizar a mesma via de administração para suplementar a progesterona não parece ser uma boa. Então, o ideal que ele coloca até no artigo é, se você está usando via vaginal, no momento que você usou a progesterona, tem que suplementar ela, o ideal é optar por uma outra via. De limitações do estudo, é um estudo observacional, né? É uma meta-análise com indisponibilidade de evidências robustas de ensaios clínicos randomizados. Não se incluiu nos principais grupos comparadores pacientes com progesterona baixa que não receberam resgate, que é só um estudo entrou. E a taxa de gravidez em curso foi significativamente maior. Deixa eu ver. Eu não lembro, eu ia falar de um outro estudo aqui. Pontos fortes e implicações para pesquisas futuras. Então, apesar das limitações, primeira meta-análise a mostrar a não inferioridade dos resultados reprodutivos entre pacientes com níveis baixos de progesterona, mas que receberam resgate, e aqueles com níveis adequados de progesterona. Foi conduzido através dos padrões da Cochrane, né, igual eu expliquei lá, utilizando todos aqueles critérios de inclusão. E a conclusão é que não há diferenças significativas em termos de taxa de gravidez entre pacientes com baixos níveis de progesterona que receberam dose de resgate e pacientes com concentrações séricas adequadas de progesterona próximo ao dia da transferência de embrião. Gente, saiu tudo desconfigurado, peço desculpa. Completamente diferente do... não dá certo. Não, e em casa eu tinha configurado, tinha dado tudo certo. Mudou completamente meus artigos. Não, mudou tudo. Eu tinha colocado outros artigos. Só deixar. Bom, gente, na realidade é uma meta-análise interessante no sentido de que ela dá um norte naquilo que a gente tem que fazer, né? Que é usar a progesterona e fazer o resgate, é uma coisa que a gente já tem discutido e já tem, todos devem suplementando com a dihidrogesterona. Acho que essa é a conduta que a gente deve ter. Eu, particularmente, não tenho muita dúvida disso. O Leonardo disse que gosta de fazer vaginal e oral de rotina. Eu, particularmente, prefiro usar e suplementar. A grande questão
é justamente essa, né? Quer dizer, a gente tem que usar no terceiro ou quarto dia para poder entrar com a progesterona oral e no dia seguinte você já está com um nível bacana. Então, acho que isso é uma das questões. Os pacientes têm que saber que, se for domingo, elas vão ter que ir ao laboratório no domingo fazer a coleta, não tem conversa. Para a gente poder ter tempo de recuperar essa coisa, porque aparentemente esse resgate funciona. É aquilo que a gente já tem feito e já tem utilizado. Eu acho que essa remissão, tanto da Thaís quanto da mostrada, ele traz algumas legitimidades para a gente. Passou de 2 dias de suplementação, o nível é mais ou menos estável, então a gente fica mais tranquilo com aquele valor. Coisa que eu tinha dúvida, achei que podia cair, mas parece que depois de 2, 3 dias é estável, então tem que confiar nos estudos. E essa questão de não ficar utilizando, por exemplo, via vaginal de 800, vai para 1000, de 1000 para 1200, de 1000 para 300, eu só vou sobrecarregar o fio. Muda aqui. E já avisa para a paciente que o metabólico ativo é 20 hidróxido de progesterona e não progesterona. Ela pode dosar, mas não vai mudar em nada, porque ela está comendo banana e olhando maçã. Então, acho que a gente tem que falar isso, porque senão vira uma histeria coletiva e leva a condutas automáticas. E aí tem legitimidade. O resgate, de modo geral, é a primeira meta-análise grande, é boa. Então, começar junto, dosar. E a gente consegue, porque eu tinha colocado uma tabela explicando isso, mas a gente consegue ver isso, porque quando ele avalia pacientes que fizeram resgate, pacientes que tinham progesterona baixa, sem resgate, então, por isso que eu chamei a atenção naquele momento lá. Mudou tudo, doutor, porque aquele lá eu ia comparar com todos os outros. Eu sei, mas aquele que mostra claramente mostra que, se você não fizer o resgate, você vai ter ou pior seja, na tem qualidade. um benefício. Exatamente. Então, a ideia é que se faça o resgate. E assim, ele também fala, por exemplo, as outras formas de administração de suplementação de progesterona. Então, vou fazer oral. Eu não tenho uma correlação fiel na dosagem sérica. Mas, de qualquer forma, é o que a gente tem. Então, é o que a gente tem, porque a gente não tem ela subcutânea. E eu vou te dizer, você passar 12 semanas tomando uma injeção todo dia, né? E ali tem outro que fez 2 vezes ao dia. Foi. É muito complicado. Eu não vejo motivo para você fazer isso. Acho que tem que dar para oral mesmo. Ou, no momento que a gente tiver ela subcutânea, aqui a gente usa a subcutânea. Gente, alguma coisa? Jéssica? Tô? Mari? Sim. A data de Moema. A data de Moema. Só para reforçar, né? É que são muitos grupos e eles não... Lançou uma tabela nova de Moema, né? Moema vem assim, reajuste das coisas há algum tempo, e aí a gente fez esse ajuste para já para o mês que vem, a partir do dia 6 de novembro. Ele está bem vigor. Só uma coisa, eu queria que vocês prestassem um pouco atenção nos protocolos de medicação, porque houve uma diminuição significativa de algumas gonadotropinas aplicáveis, e as outras elas tiveram um aumento, que é um aumento que a gente deveria fazer, mas que assim não impactou absurdamente.